Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivan. Na aula de hoje nós vamos começar com os limites. Esse será o nosso assunto a ser abordado em algumas aulas, que vão seguir aí. Então a primeira parte sobre limites, nós vamos abordar uma noção intuitiva. O que vem a ser um limite, né? O que a gente entende por isso? Vamos ver o que é o nosso bom senso, né? O que a nossa intuição, né, traz sobre esse tema. Vamos considerar aqui duas sequências, né? Vou pegar aqui a sequência de número 1, né? Ela vai ser 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, né? E a segunda sequência, nós temos meio, 2 sobre 3, 3 sobre 4 e assim por diante, né? Aqui nós vemos que ambas, né, têm uma progressão, né? Elas estão partindo de um início e elas vão seguindo o seu curso, né? O que acontece com a sequência de número 1? Né? Ela vai aumentando de uma em uma unidade, né? Ela chega até o 5, 6, 7, 8, 9 e continua assim, né, indefinidamente. O que acontece? Ela vai se tornando cada vez maior, né? Os elementos se tornam cada vez maiores, sem atingir um limite, né? Nós não vamos ter um número em que essa sequência vai parar. Ela vai para mais infinito, né? Isso daqui seria, né, a nossa, como é que eu posso dizer, o nosso destino, vamos falar assim, né? O destino dessa sequência, né? Se x é o elemento, né, é cada elemento desta sequência, seguindo aqui, o x vai tender para mais infinito, né? Então essa flechinha, né, x tende a alguma coisa, é algo que nós vamos ver muito, né, nessa parte de limites. Né? Da mesma forma, nós vemos que na sucessão aqui de número 2, nós temos aqui 1 meio, 2 terços, 3 quartos, 4 quintos, 5 sextos, né? Então sempre uma coisa da forma n sobre n mais 1, ou seja, o termo de baixo sempre vai ser um número maior do que o termo de cima, né? Uma unidade a mais do que o elemento de cima, né? Então isso daqui vai chegar em valores, por exemplo, 1000 sobre 1001, 10.000 sobre 10.001, né? 100.000 sobre 100.001, 1 milhão sobre 1 milhão e 1 e assim por diante, né? Tão grande, né, são o numerador e o denominador vão ser quanto eu desejar. Dessa forma, essa sequência ela está tendendo ao número 1, né? Vamos pegar o caso último que eu falei, 1 milhão sobre 1 milhão e 1, né? Isso daqui vai dar, não dá 1, né, pessoal? Porque o termo de baixo é maior do que o de cima, então sempre vai sobrar, né, faltar um pedacinho, né, faltar um pouquinho para chegar no 1. Então isso aqui quer dizer que o meu x, né, que é cada elemento desta minha sequência aqui, ela vai tender ao número 1, mas nunca vai chegar nesse elemento, tá? Então, para nossa noção intuitiva de limite, é essa, né? Então nós vamos ter um número que vai chegar muito próximo, quanto eu quiser, né, de determinado número, mas ele não vai chegar a ser exatamente aquele número, né? Um caso que a gente usa bastante, né, é, por exemplo, né, vamos dizer aqui que nós temos, deixa eu colocar aqui como exemplo, né? Considere a função f de x igual a 1 sobre x, né? A gente sabe que essa função ela não existe para x igual a 0, né? Mas o que acontece quando x é muito próximo de 0, né? Nós vamos ter aqui, né, vou pegar minha reguinha para desenhar um esboço do nosso gráfico. Então nós vamos ter o nosso eixo x, o nosso eixo y, tá certinho, tá? E agora eu vou desenhar o que acontece, né, com esta função. Então vamos fazer uma análise aqui, né? O que vai acontecer quando esse meu x aqui for muito grande, né? Eu vou ter um número dividido por um número muito grande e vai dar algo muito pequeno, né? Então isso daqui vai, para x muito grande, isso aqui vai tender a 0, né? E quando esse meu x é muito próximo de 0, né, vamos dizer assim, pelo lado positivo aqui, né, me aproximo de x muito próximo daqui, o que vai acontecer? Eu vou ter 1 dividido por algo muito pequeno. Esse algo muito pequeno é positivo. Então aqui eu vou ter um resultado muito grande, né?
E nós sabemos que quando x for igual a 1, né, nós vamos ter a resposta, né, y igual a 1. Né, aquele pontinho que eu marquei aqui, ó. Para x igual a 1, y dá 1 também. Então, o meu gráfico dessa função, né, desse pedaço, é algo mais ou menos assim. É uma assíntota que desce, passa aqui pelo 1 e vai para mais infinito. Tá? Da mesma forma, né, quando nós tivermos os números negativos, por exemplo aqui, que eu vou ter o meu menos 1 em x, eu vou ter a resposta, né, menos 1 em y também. Né, eu vou ter esse pontinho aqui. Quando o meu x for muito pequeno, né, próximo do zero, porém negativo, por exemplo, menos 0,0001, tá? Eu vou ter 1 dividido por algo muito pequeno, que vai dar algo muito grande. Só que o sinal de cima é positivo e o de baixo é negativo. Né? Então eu vou ter 1 sobre algo muito pequeno e negativo. Né? Isso aqui vai dar algo muito grande e negativo. Né? Então é algo que vai tender a menos infinito. Né? Então esse pedaço aqui da nossa função, ele vai, né, assíntota aqui para menos infinito quando x se aproxima de zero pelo lado esquerdo. E aí nós vamos ter o quê? Quando x for muito pequeno, muito grande, né, mas negativo, né, nós temos bem negativo aqui, por exemplo, menos 1 milhão, né, esse resultado vai dar algo muito pequeno, muito próximo de zero, porém negativo. Né? Então nós temos aqui a assíntota pela parte, né, de baixo. Então esse daqui é o gráfico, né, dessa funçãozinha 1 sobre x, tá certo? Bom, o que a gente usou aqui? A gente usou a noção de limite, né, quando nós fizemos esse x aqui tender a zero, porque a gente sabe que não existe essa função aqui, né, essa divisão de 1 por x, quando x é igual a zero. Não existe, então x deve ser diferente de zero. Mas eu tornei x tão próximo de zero quanto eu quis, para que eu fizesse essa assíntota e chegasse aqui no meu valor da minha função tendendo a mais infinito e menos infinito, né, dependendo do lado aqui que eu chego do meu zero, tá certo? Então, como que nós escrevemos isso, né? Então, no primeiro caso, vamos dizer aqui, onde x está tendendo a zero, nós vamos escrever dessa forma. Limite de x tendendo a zero, tá? Da minha função f de x, ok? Isso daqui pode ser reescrito, né, como limite de x tendendo a zero, né, da minha função que é 1 sobre x, tá, pessoal? Aqui eu vou precisar introduzir o conceito de limite lateral, porque nós não podemos calcular o valor para x tendendo a zero. Tá? Eu vou explicar isso num vídeo que vai seguir aqui, mas eu só vou colocar que nós tendemos a zero pelo lado positivo, né, do zero, pelo lado maior aqui do que zero. Então esse sinalzinho de mais é para diferenciar quando eu estou chegando por esse lado e por esse lado aqui. Tá? Então eu estou vindo pelo lado maior do que zero, pelo lado positivo. Né? Então é por esse canto. Então a minha resposta vai dar mais infinito. Tá? O outro lado era limite de x tendendo a zero pelo lado menor do que zero, né? Que é o lado negativo da minha função f de x, que é o quê? 1 sobre x. Então eu vou ter o meu limite de x tendendo a zero pelo lado negativo da função 1 sobre x, isso aqui dá menos infinito, que é para onde vai a minha função aqui, tá certo? Aí nós temos os outros dois casos, que é quando x foi para mais infinito e x foi para menos infinito. O que aconteceu com o valor de ambas as funções? Foi para zero. Tá? Então ele está tendendo a zero. Então o outro lado aqui, vamos dizer assim, né? Então eu vou ter um limite de x tendendo a mais infinito da minha função, vou colocar direto aqui, 1 sobre x. Então quando x estoura para mais infinito, o valor da função vai para zero. E aqui, da mesma forma, x tendendo a menos infinito, né? 1 sobre x, isso aqui também vai para zero, tá? Então, essa foi uma análise aqui da minha função 1 sobre x, né? Considerando essa noção, né, intuitiva aqui, e já colocando alguns elementos da parte de limite também. Até o nosso próximo vídeo.